A história da educação teológica na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil se confunde com a história da denominação. Nas origens do presbiterianismo independente estão as marcas de uma igreja que surge com os sonhos de uma educação voltada à formação de pastores brasileiros para uma igreja brasileira. 2 anos após a organização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 21 de abril de 1905, sob a liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira e com o apoio das igrejas presbiterianas independentes da época, foi inaugurado o Instituto Teológico e Colégio Evangélico, localizado nos cômodos dos fundos do templo da primeira IPI de São Paulo, na rua 24 de Maio. Assim teve início a história da atual Faculdade de Teologia de São Paulo, da IPI do Brasil. As palavras do reverendo Eduardo Carlos Pereira na inauguração foram: "Fracassará a nossa escola de profetas, pela qual temos gemido e orado durante 17 anos? Impossível, a menos que faleça no seio da Igreja a consciência de sua necessidade e o amor pelos seus destinos." Foram palavras proféticas. Nossa escola de profetas não fracassou. Ao contrário, tem uma belíssima história de 116 anos de lutas e vitórias. Diante das conquistas e conflitos no decorrer da história do seminário, neste ano de 2021, celebramos 116 anos de existência de sua educação teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje, a FATIP é a protagonista deste importante ministério, tendo a Fundação Eduardo Carlos Pereira como parceira e mantenedora. O curso de Teologia da FATIP é reconhecido pelo MEC e tem a sua avaliação com conceito máximo. Com currículo totalmente revisado, privilegiando a formação pastoral e missionária e com mais de 400 estudantes nos cursos de graduação presencial, ensino à distância e pós-graduação, contando inclusive com diversos alunos e alunas de outras denominações, a FATIP tem buscado servir a Igreja por meio de sua nobre e grandiosa missão. É com alegria e gratidão a Deus que celebramos os 116 anos da educação teológica da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Olá, bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui nessa manhã
para refletirmos e meditarmos na palavra de Deus. E hoje a gente vai continuar o nosso estudo, a nossa reflexão sobre a história da igreja, falando sobre o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Afinal, no dia 31 de julho, ontem, nós celebramos os 118 anos da nossa igreja, a IPI do Brasil, do qual a IPI Semear faz parte. Para nós é uma alegria louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela nossa igreja que nesses 118 anos tem pregado o Evangelho, tem vivido pela coroa real do Salvador. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo 51. O livro dos Salmos, o Salmo 51, a palavra de Deus diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia. Por tua infinita compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me completamente da minha falta e purifica-me do meu pecado. Porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre na minha frente. Contra ti, somente contra ti é que eu pequei. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Assim, tu és o justo ao falar e sem reprovação no julgamento. Eis que eu nasci na iniquidade e a minha mãe me concebeu no pecado. Sim, desejas a verdade no íntimo do ser e em segredo tu me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e que se alegrem os ossos que tu esmagaste. Oculta a tua face dos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Confirme em meu interior um espírito novo. Não me afastes para longe do teu rosto. Não retires de mim teu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças. Graças porque em ti há perdão. Graças porque o Senhor afasta os nossos pecados, afasta as nossas transgressões. E nós te louvamos pelo perdão que temos através de Cristo Jesus. Te louvamos porque Cristo Jesus levantou dos mortos e com ele nós nos levantamos para uma nova vida de perdoados, aceitos, redimidos pelo Senhor. A nossa oração, Pai, é que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor se compadeça de nós e que o Senhor nos leve a viver uma vida que agrade o Senhor. Crie em nós um coração puro e um espírito reto. Que nessa manhã possamos meditar na tua palavra e refletir sobre a importância, Deus, da tua igreja na nossa vida e no teu plano redentor. Fica sobre nós. Nós oramos em teu nome. Amém e amém. Queridos e queridas, como nós sempre fazemos a cada manhã, nós refletimos sobre o catecismo e hoje a pergunta 83 diz assim: que são as chaves do reino dos céus? A pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. É por estes dois meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. A pergunta 84 diz assim: como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Santo Evangelho? Conforme o mandamento de Cristo, se proclama e testifica aos crentes, a todos juntos e a cada um deles, que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados por Deus, pelo mérito de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Mas a todos os incrédulos e hipócritas se proclama e testifica que a ira de Deus e a condenação permanecem sobre eles, enquanto não se converterem. Segundo este testemunho do Evangelho, Deus julgará todos nesta vida
e na futura. A pergunta 85 diz assim: como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina cristã? Conforme o mandamento de Cristo, aqueles que, com o nome de cristãos, se comportam na doutrina ou na vida como não cristãos, são fraternalmente advertidos repetidas vezes. Se não querem abandonar seus erros ou maldades, são denunciados à igreja e aos que, pela igreja, foram ordenados para este fim. Se não dão atenção nem à admoestação destes, não são mais admitidos aos sacramentos e, assim, excluídos da congregação de Cristo e pelo próprio Deus do reino de Cristo. Eles voltam a ser recebidos como membros de Cristo e da sua igreja quando realmente prometem e demonstram verdadeiro arrependimento. Quando a gente reflete nisso que o catecismo ensina sobre as chaves do reino dos céus, nós somos lembrados que o próprio Jesus deu à sua igreja autoridade para pregar o evangelho. Quando nós anunciamos o evangelho, nós anunciamos ele, e aqueles que creem no evangelho são recebidos no reino de Cristo, mas aqueles que rejeitam o evangelho não podem tomar parte do reino de Cristo. E quando a gente pensa em disciplina eclesiástica, a disciplina fraternal, a disciplina nada mais é do que uma face do amor de Cristo. O amor que Deus tem por nós é um amor responsável, é um amor que envolve compromisso, é um amor que nos chama para a responsabilidade. E a disciplina na igreja, a disciplina cristã, que é uma das marcas da igreja, nada mais é do que o cuidado, do que o discipulado, do que uns cuidando dos outros, um velando pela vida do outro. E assim nós crescemos no amor de Cristo Jesus. É assim que nós devemos ser uma igreja saudável. Por isso que nós, que somos membros do corpo de Cristo, somos chamados a ouvir e crer nesse evangelho e nos reunir como igreja de Jesus Cristo toda semana. Que Deus nos fortaleça nessa missão de pregar o evangelho e de viver uma igreja saudável onde a gente possa tornar visível o Deus invisível, que através da igreja, o evangelho, as boas novas se tornem visíveis através do amor, do perdão e da reconciliação que nós temos uns com os outros. Queridos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre a história da igreja, né? Nós estamos tendo esse estudo especialmente porque no dia 31 de julho a nossa igreja aí completou 118 anos e hoje a gente vai dar então continuidade à nossa reflexão sobre a igreja. Na semana passada a gente falou bastante sobre a identidade da igreja e a gente falou um pouquinho sobre o presbiterianismo e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o surgimento da IPI do Brasil. Mas antes de começar, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 28, versículos 18 até o 20, um texto bastante conhecido, texto conhecido entre nós como a Grande Comissão. Depois que Jesus, ele ressuscita, ele vence a morte, ele reúne os seus discípulos e ele dá essa ordem aos seus discípulos, lembrando da sua autoridade sobre todas as coisas. O texto diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E também se lembrem disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente pensa na Grande Comissão, nós somos lembrados de dois fundamentos. O primeiro, né, que quando a gente olha para esse texto, fala que toda autoridade está nas mãos de Jesus. Nós podemos ir e fazer discípulos porque Jesus é rei sobre céu, sobre a terra, sobre tudo o que existe. Cristo tem domínio, Cristo é soberano sobre todas as coisas, e ele diz aos seus discípulos e assim à sua igreja, que toda autoridade está nas mãos
de Jesus Cristo. Foi isso que ele conquistou através da sua vida, morte e ressurreição. E ele termina dando encorajamento a nós, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. Jesus Cristo estaria conosco. E dentro desses dois fundamentos, que começa e termina, Jesus fala que nós devemos ir e fazer discípulos. Essa é a missão da igreja, fazer discípulos. E como se faz discípulos? Nós fazemos discípulos ensinando os novos discípulos a obedecerem a palavra de Deus. Nós fazemos novos discípulos, batizando estes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que o próprio Jesus deixou aos seus discípulos. Então, quando a gente pensa na igreja, a missão da igreja e tudo que nós fazemos na igreja tem um único objetivo: fazer discípulos para a glória de Deus Pai, estabelecer o reino de Jesus em todas as esferas da vida humana, para que assim o reino de Jesus se espalhe e se torne visível sobre toda a terra. E quando a gente pensa na igreja, eu coloquei ali uma citação para você, esse termo igreja, né, que vem do grego eclesia, alguns falam eclésia, eclesia, essa palavra era usada no mundo grego para referir-se às assembleias regularmente convocadas de algum grupo social ou do povo em geral. O termo, a princípio, não tinha conotação religiosa. Esse termo passou a caracterizar a comunidade de Deus, devido ao fato de que o povo eleito de Deus, conforme o Antigo Testamento, se reunia em torno de uma convocação do próprio Senhor, tornando-se o portador da aliança, com a responsabilidade de ser bênção para todas as nações. Da mesma forma, o Novo Testamento apresenta a igreja como assembleia dos crentes, constituída pelo chamado de Deus em Jesus Cristo, chamada e separada do mundo, porém com uma missão a desempenhar no mundo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como nós já vimos, Deus tem apenas uma igreja, que nós geralmente colocamos em Atos 2, mas nós podemos colocar a igreja lá em Adão e Eva. Deus deu uma ordem, um mandato para que a gente cuidasse, cultivasse a terra, e Deus vai renovando a sua aliança, o seu pacto com o seu povo, para que Israel fosse luz para as nações. E a igreja de Jesus é a portadora da missão agora, de ser luz no meio da escuridão. Nós somos chamados, nós temos essa missão como igreja de Deus, de irmos, de sermos enviados ao mundo para proclamar, como Pedro diz na sua carta, para que a gente anuncie, para que a gente compartilhe as virtudes, o evangelho, aquilo que Deus fez em Jesus Cristo. Essa é a ordem que Deus dá a todos nós, a ordem de sermos embaixadores do reino de Deus e de chamarmos os homens a se voltarem para Deus, a se reconciliarem com Deus, a se voltarem para Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, fazer discípulos em todas as nações, porque Jesus Cristo é o Rei deste mundo e somente Ele deve ser Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, como nós falamos, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da igreja. A gente começou falando na semana passada, a gente viu, né, os movimentos da reforma e os pré-reformadores. A gente viu como a igreja, né, ela é composta de pecadores, santos, e aí a necessidade, né, de renovação, e aí a necessidade de arrependimento, e aí a necessidade constante que nós temos de nos voltarmos para Deus. A gente viu ali o pano de fundo da reforma, né, as igrejas dentro da igreja, os conflitos, as divisões, os desvios da igreja que precisavam ser corrigidas, e Deus levantou movimentos, homens e mulheres, para chamar a igreja ao genuíno evangelho. A gente viu também a situação política, econômica, né, era o período ali
da Renascença, do Renascimento, e dentro de toda essa loucura aí, o surgimento da imprensa, a reforma protestante também acontece. E a gente viu, né, que em 1517, né, em 31 de outubro de 1517, que é a data aí colocada, né, como o início desse movimento, né, deu-se início, então, à reforma protestante na Alemanha, e da Alemanha se espalhou por boa parte da Europa, chegando, né, em várias partes aí do mundo, o movimento reformado, e chegando até nós hoje através das missões, né, evangélicas, né, através das missões que ao longo da história a igreja foi desenvolvendo. A gente viu que até mesmo, né, no período da reforma, missionários eram enviados, inclusive a gente viu aqueles missionários que chegaram aqui no Brasil, né, lá em 1500 e pouco, enviados, né, por João Calvino, mas que infelizmente não vingou uma igreja reformada no Brasil naquele tempo. A gente viu que passou, né, vários anos, a igreja foi se desenvolvendo, a igreja foi crescendo, movimentos dentro da igreja foram surgindo, e a gente viu que em 1859, né, a obra missionária dos presbiterianos chegou aqui na nossa terra, no Brasil. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos enviou, né, um missionário, Ashbel Green Simonton, e ele, né, em 1862, ele fundou a primeira igreja presbiteriana, né, do Brasil, a primeira igreja presbiteriana em solo brasileiro. E eu coloquei para vocês, a gente viu na semana passada, né, a foto da Catedral Evangélica, a primeira igreja presbiteriana de São Paulo, e a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, que esse ano estamos completando 168 anos de presbiterianismo no Brasil. Mas a aula de hoje tem como ideia a gente trabalhar um pouquinho o surgimento, né, o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como que surgiu a IPI do Brasil, né? Por que surgiu a Igreja Independente, como na época era chamada, né, o Sínodo Independente, né, que foi a reunião de pastores e presbíteros que viam a necessidade, né, de uma igreja genuinamente brasileira. E eu coloquei para vocês, né, a foto dos pastores fundadores da IPI do Brasil, liderados, né, pelo pastor Eduardo Carlos Pereira, mas nós temos ali também o pastor Alfredo Borges Teixeira, o pastor Bento Ferraz, o pastor Caetano Nogueira Júnior, o pastor Ernesto Luiz de Oliveira, o pastor Otoniel Mota e também o pastor Vicente Temudo Leza. Esses foram os pastores fundadores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 1903. E para a gente entender um pouquinho o surgimento da igreja, por que uma igreja independente surgiu em 1903, nós precisamos voltar um pouquinho antes. E eu coloquei para você uma citação envolvendo o pastor que influenciou e que levou até o reverendo Eduardo Carlos Pereira a seguir, né, o ministério pastoral. Em São Paulo, na capital e no interior, o reverendo Alexandre Blackford trabalhou por vários anos. Ele foi fundador da primeira igreja presbiteriana de São Paulo em 5 de março de 1865. Foi um missionário de imenso valor. Além de seu trabalho no pastoreio da primeira igreja, tornou-se obreiro cristão itinerante. Percorreu inúmeras regiões do Brasil, distribuindo Bíblias, panfletos e pregando com dedicação o Evangelho do Reino de Deus. A igreja no qual ele fundou hoje é chamada Catedral Evangélica, na metrópole paulista. Após o reverendo Blackford, estiveram à frente da primeira igreja os reverendos Emanuel Pires e Hugh Warren Meski. Não sei se é assim se pronuncia o nome desse pastor. O seu trabalho foi bom, mas por pouco tempo, pois durou apenas 2 anos, seguindo-se então o pastorado do reverendo Chamberlain. Esse pastor que influenciou, né, o reverendo Eduardo Carlos Pereira. George Chamberlain, quando chegou ao Brasil, veio em busca de saúde. O mal de sua enfermidade se transformou em bem da causa evangélica em nosso país. Foi pastor na primeira igreja de São Paulo por 18 anos.
Durante esse período, afastou-se algumas vezes do seu cargo por motivo de exigência da própria causa evangélica ou por motivo de enfermidade. A forte influência que o reverendo George exerceu sobre a vida de Eduardo Carlos Pereira para convertê-lo ao glorioso evangelho e para levá-lo a abraçar a carreira ministerial. O jovem Eduardo Carlos transformou-se para o reverendo George em um filho na fé. Então, quando a gente pensa, né, no pastor George, vou falar o primeiro nome dele, né, para eu não estar falando errado sobre o nome desse pastor, né, o pastor George foi pastor por 18 anos da primeira igreja de São Paulo. Ele influenciou, levou até o reverendo Eduardo Carlos Pereira a seguir o ministério pastoral, ele sendo depois sucessor do pastor George no pastoreio da primeira igreja. No dia 22 de agosto de 1888, o reverendo Eduardo Carlos Pereira foi eleito o novo pastor da Igreja Presbiteriana de São Paulo. A posse do reverendo Carlos Eduardo Pereira como pastor eleito deu-se no dia 23 de setembro de 1888, um mês após a sua eleição. Assim, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, aos 33 anos de idade, foi empossado pastor da primeira igreja, dando início a uma nova fase de seu ministério, além de muitos trabalhos pastorais realizados na sede. O reverendo Eduardo Carlos Pereira fez várias viagens evangelísticas. Então, aqui a gente está entendendo um pouquinho como estava acontecendo. A primeira igreja de São Paulo continuou o seu trabalho, plantando várias igrejas, e em 1888, influenciado pelo pastor George Chamberlain, ele levou Eduardo Carlos Pereira também a abraçar o ministério pastoral, e o pastor Eduardo Carlos Pereira se tornou o pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de São Paulo. Então havia uma caminhada dentro do presbiterianismo nacional, e mais ou menos nesse tempo começou alguns debates que levaram, né, ao surgimento da igreja independente. Eu coloquei aí para você, né, para a gente entender o surgimento da IPI do Brasil em 1903, a gente precisa considerar duas coisas principais, né? As controvérsias sobre a maçonaria, né? Esse foi um tema bastante debatido, né? Esse era um tema que ganhou, né, muita efervescência, né, muito destaque nas discussões entre os jornais evangélicos da época, tratando sobre a incompatibilidade da maçonaria e da fé cristã, e também a plataforma dos independentes, que eram aí 5 pontos, né, que tinham como intenção que surgisse, que a igreja presbiteriana, que ainda dependia da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, tivesse autonomia, né, que a igreja realmente aqui pudesse trabalhar de forma autônoma como uma igreja genuinamente brasileira. Então, quando a gente pensa no surgimento da IPI do Brasil, essas duas coisas, né, a plataforma dos independentes, que eram 5 temas, né, que uniam um grupo de pastores e presbíteros, né, que inclusive apresentaram isso ao sínodo, né, que era formado por missionários estrangeiros e também pastores brasileiros, e o sínodo, nesse sínodo foi apresentado, né, a plataforma, mas não houve adesão, muito pelo contrário, né, houve oposição e não passou nenhuma daquelas coisas, inclusive a discussão entre maçonaria também não teve um contorno como o grupo esperava, né? Teve uma moção e foi rejeitado a ideia dos independentes, não houve acordo, não houve consenso em chegar em algum acordo. Inclusive, essa reunião é uma reunião muito turbulenta, né? Foi uma reunião bastante intensa, bastante tensa na discussão desses temas. Mas quando a gente pensa na IPI do Brasil, haviam pastores, né, brasileiros que tinham como intenção uma igreja genuinamente brasileira. E quando a gente pensa na plataforma dos independentes, o que ela abordava? A primeira coisa, a independência absoluta da igreja presbiteriana. A segunda coisa, o desligamento dos missionários estrangeiros. Uma terceira coisa que foi aí a mão de gato de toda a discussão, a incompatibilidade entre maçonaria e fé cristã. A quarta,
missões nacionais em missões presbiteriais. E a quinta discussão, que envolveu também o Colégio Mackenzie, a questão da ideia do surgimento de um seminário, a educação dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Para a gente falar um pouquinho, né, desses 5 pontos aí que é a plataforma dos independentes, uma das primeiras coisas, né, a questão das missões nacionais, né, refere-se à ideia de que a Igreja Presbiteriana do Brasil devia se tornar independente das missões norte-americanas, no sentido financeiro e eclesiástico. Eduardo Carlos Pereira foi um dos grandes defensores da independência da Igreja norte-americana. Então, uma das coisas que esse pastor Eduardo Carlos Pereira e aqueles que seguiram ele na plataforma dos independentes, eles eram chamados, né, pelos seus oponentes, por aqueles que não concordavam com esse movimento dos eduardistas, né, ele era o líder desse movimento, e uma das coisas era, de fato, a independência da igreja brasileira, da igreja americana, da igreja dos Estados Unidos da América. E houve muita discussão sobre isso, e esse era um dos temas em que esses pastores, né, lutaram para que a igreja no Brasil tivesse autonomia financeira, eclesiástica, que a igreja aqui decidisse sobre como ela levaria a cabo o trabalho missionário e também educacional. Uma outra coisa, né, defendido pelo Eduardo Carlos Pereira, é a questão da educação. Eduardo defendia a educação dos filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Ou seja, sua luta era pela educação, não como meio de evangelização, tal como empregado pelos missionários norte-americanos, mas sim a educação para a igreja, na preparação dos pastores e filhos dos crentes. A moção Smith foi assinada pelo missionário que leva esse mesmo nome, levantando os problemas em usar a educação como meio indireto de evangelização. O reverendo Eduardo, então, propôs a criação de um seminário teológico e de um curso anexo. Sobre o seminário, não houve oposição, mas em relação ao curso anexo, muitos se opuseram por acharem que prejudicaria o Colégio Mackenzie, hoje, atualmente, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, que fica a sede lá em São Paulo. Então, uma das coisas que Eduardo Carlos Pereira e os pastores, né, que o apoiaram era, de fato, que a educação fosse da igreja, para a igreja e pela igreja, que a educação não fosse usada como um meio de evangelização, mas que a educação fosse usada exatamente para preparar os pastores, e uma das lutas iniciais, né, dentro do presbiterianismo foi um seminário, e houve uma discussão de onde seria esse seminário, se seria em Campinas, se seria em São Paulo. Foi um tempo difícil também nessa decisão, né? E também sobre a questão de ter, né, um ambiente onde o ensino fosse dado para os crentes, né, para os filhos dos crentes, e não a evangelização indireta, usando a educação como um meio, né, de alcançar as pessoas. Então, isso também foi uma coisa muito debatida entre os pastores naquele período, mas talvez a coisa principal, né, que todo mundo lembra, né, o mais inflamado e marcante na vida, né, de Eduardo Carlos Pereira seria a questão da maçonaria. Muitos protestantes eram maçons naquela época, mas uma publicação em O Estandarte colocou fogo no barril de pólvora, como o autor escreve ao citar o Dr. Nicolau Soares do Couto Escher. Eduardo Carlos Pereira estudou a questão e concluiu que realmente havia incompatibilidade entre a maçonaria e o evangelho. A questão gerou muitos debates dentro das reuniões sinodais. Antes de se retirarem, os eduardistas pediram que os ministros e presbíteros maçons abandonassem a maçonaria por amor da paz e da igreja, e que o sínodo lhes reconhecesse o direito de externar o seu pensamento sobre o assunto. Esses pedidos foram negados e a maçonaria cavou um abismo entre os presbiterianos. Então, naquela reunião, um grande debate envolvia a questão
da maçonaria. Alguns artigos foram publicados em um estandarte, outros jornais da época evangélicos falavam sobre esse assunto, e os irmãos ali, os pastores que deram origem à Igreja Independente, eles falaram sobre a incompatibilidade entre a maçonaria e a fé cristã. Não tinha como uma pessoa ser cristã, ser protestante e também ser maçom, participar, né, de uma entidade esotérica com algumas coisas estranhas, ocultas, e isso, né, foi debatido naquela reunião muito acalorada, né, uma reunião que aconteceu na Igreja Presbiteriana Unida, que hoje fica também em São Paulo, né, foi discutido, mas não houve acordo, né. Eles pediram, né, que pela paz da igreja, por amor à igreja, aqueles que eram maçons deixassem, né, para que a igreja tivesse uma unidade, que eles também tivessem o direito, né, de externar o pensamento deles, a consciência deles de que, de fato, a maçonaria era incompatível com o evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, hoje, né, na Constituição da nossa igreja, um dos artigos diz, né, que só podem ser arrolados como membros aqueles que não fazem parte, né, da maçonaria e de nenhum grupo esotérico, ocultistas ou coisas nesse sentido. Mas naquela reunião do sínodo não houve acordo, não conseguiram chegar num consenso sobre a questão da maçonaria. Muito pelo contrário, né, a maçonaria cavou, como a gente leu, um abismo dentro do presbiterianismo. Na noite de 31 de julho de 1903, o reverendo Eduardo Carlos Pereira proferiu essas palavras: vós ouvireis falar de nós, nós ouviremos falar de vós, e um dia, perante o juiz, nos encontraremos. Essas foram as suas últimas palavras naquela reunião apreensiva e tensa. Naquela noite remota e histórica, ministros e presbíteros que se desligaram do sínodo foram ao templo da Rua 24 de Maio. Naquela noite, eles oraram, choraram e cantaram. O hino Chuvas de Bênção Teremos foi o hino mais cantado, além de O Pendão Real, que foi escolhido como hino heróico da Igreja Independente. O autor desse texto termina falando dos pastores e presbíteros que fundaram, por amor ao Evangelho e a Cristo, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eles foram cristãos de imenso valor e se tornaram nossos heróicos corajosos na formação da nova igreja. Quando a gente pensa sobre isso, quando a gente reflete sobre o surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela surge em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana surge como fiel à palavra de Deus, tentando convencer, na época, os líderes da igreja sobre a incompatibilidade da maçonaria, lembrando também da importância, né, da evangelização, das missões serem nacionais, da igreja ter autonomia e tudo aquilo que eles almejavam, né, que infelizmente houve aí um cisma, uma divisão dentro do presbiterianismo, né, ficando a Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje é a IPB, e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que é a IPI, mas anos depois, tudo aquilo que esses pastores almejavam, a própria igreja reconheceu, né, a questão da autonomia da Igreja Presbiteriana da Igreja dos Estados Unidos, mais para frente, a incompatibilidade entre fé cristã e também a maçonaria. Quando a gente pensa no surgimento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela surge, né, por um interesse maior, não interesses pessoais, mas sim em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja brasileira para os brasileiros que pregasse o Evangelho, e isso que aconteceu. No começo, muitos diziam que a Igreja Independente não conseguiria se manter, que a Igreja Independente ela não conseguiria ter um crescimento sem, né, ajuda, seja das missões estrangeiras, seja, né, da Igreja Nacional, da primeira Igreja Presbiteriana brasileira, mas como ficou conhecido na história, né, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ficou conhecida como a Igrejinha dos Milagres, porque ela conseguiu se manter e crescer, e depois daquele 31 de julho, né, nós estamos aqui, 118 anos depois, como fruto do trabalho
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E eu coloquei para vocês alguns dados, né, da nossa igreja. Hoje, nós temos 552 igrejas no Brasil, nós temos 62 presbitérios, 17 sínodos e cerca de 96 mil membros. Então, de um sínodo, de uma igreja que começou hoje, nós somos aí quase, né, 100 mil membros no Brasil, né? Temos aí 552 igrejas. E o legado, né, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é, de fato, né, fidelidade a Deus, fidelidade à missão. Não é à toa, né, que o lema escolhido, né, pelos pastores e os presbíteros naquela noite foi pela coroa real do Salvador. Naquela noite, né, esse foi o lema que ficou para representar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, além de escolherem, né, o hino, um pendão real, como hino oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Quando a gente reflete sobre isso, irmãos e irmãs, nós que somos fruto do trabalho desses pastores que anos depois, se a gente pensar, por exemplo, na Igreja Presbiteriana de São Francisco do Sul, né, que está fazendo aí mais de 100 anos, né, o trabalho continuou, igrejas foram plantadas, né, igrejas foram chegando nos lugares mais remotos e com a graça de Deus nós aqui estamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. O que fica para nós? Fica para nós também o desejo, fica para nós também a inspiração de sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, de sermos uma igreja brasileira que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, que realmente compartilha as boas novas, que um dia também, através de irmãos e irmãs presbiterianos, chegaram até nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, e quando a gente olha para a história da nossa igreja, que surgiu, né, com o pastor Eduardo Carlos Pereira e mais 7 pastores e 15 presbíteros, que a gente seja inspirado pelo Senhor da igreja a sermos fiéis na nossa missão hoje, de ser uma igreja fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Te louvamos pela vida de pastores e presbíteros, que em amor à tua causa, em fidelidade ao teu Evangelho, fizeram surgir a Igreja Independente. E nós queremos hoje, Pai, 118 anos depois, também louvar o teu nome, porque esse trabalho nos alcançou, chegou até nós aqui em Joinville, chegou em muitos lugares. E a nossa oração, Deus, é que a gente possa celebrar todos esses anos, lembrando da tua fidelidade, da tua graça e do teu amor. Fica sobre nós, abençoa as nossas igrejas irmãs, abençoa as outras igrejas presbiterianas do Brasil, e que nós possamos nos unir pelo Evangelho e pela causa do teu reino, que até que o Senhor nos leve ou que o Senhor volte, que possamos sempre proclamar pela coroa real do Salvador. Fica sobre nós, nós oramos em teu nome. Amém e amém. Queridos e queridas, que Deus abençoe você, fique na paz. Eu me despeço hoje, né, com um hino oficial da nossa igreja, que foi cantado aí pela nossa igreja do Cambuci, lá em São Paulo, e que a gente celebre ao Deus da igreja por esses 118 anos da nossa amada IPI do Brasil, pela coroa real do Salvador.
Estou pronto a soprar.